Todos têm a mesma importância, deputados, senadores, para o Congresso Nacional e para a democracia brasileira. Cumprimentar o presidente dessa sessão e signatário do requerimento do senhor deputado federal Roberto Freire, deputado federal e presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira, senador, hoje deputado, mas foi senador aqui nesta casa, Sérgio Guerra, excelentíssimo senhor deputado federal Volney Queiroz, senhora Márcia Lira, em nome da senhora Márcia, quero cumprimentar todos os familiares aqui presentes, vice-governador de Pernambuco, irmão do homenageado, o senhor João Lira Neto, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Essa é uma daquelas sessões comemorativas que são importantes porque nos lembram o quanto é grande o parlamento brasileiro e de como a democracia nasce, fundamentalmente nas discussões que são realizadas nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O nome de Fernando Lira tem um peso na construção da democracia brasileira, que não pode ser negligenciado. Diria mais, na verdade, se o Brasil hoje é democrático, é porque tivemos homens com a força moral, a determinação e a coragem cívica de um Fernando Lira. Nascido em 1938, em Recife, iniciou a sua carreira política em 96, quando é eleito deputado estadual de Pernambuco. E em 1970 é eleito pela primeira vez deputado federal, cargo que ocuparia por 8 mandatos até 1999. O começo da década de 70 nunca é ocioso lembrar. Foi um dos períodos mais sombrios do regime militar. Fernando Lira, já naquele momento, se posiciona de maneira firme, compondo parte do chamado Grupo Autêntico do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que se manifesta em favor de uma postura mais firme de enfrentamento ao regime militar, ao contrário da postura mais conciliadora defendida pelos moderados do partido. Como o próprio Fernando Lira afirmou em entrevista quando conquistei meu primeiro mandato, havia uma ditadura no país. Aqui esse trecho já foi dito pela senadora Vanessa Graziotin, mas dizer que Fernando Lira, ele dizia que o PMDB, na época o MDB, se transformou em importante espaço de luta democrática. E eu acrescentaria aqui, sobre a liderança firme de Ulisses Guimarães, nosso timoneiro do MDB. Na década de 1980, com a eleição de um civil para a presidência da República, Fernando Lira participa de outro momento decisivo na construção da democracia do nosso país. Em 1984, ele se engajou na luta pelas eleições diretas e percorreu o país ao lado de lideranças políticas como Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Com a derrota na Câmara dos Deputados da emenda que previa o reestabelecimento das eleições diretas para presidente da República, Fernando Lira partiu para uma alternativa. Articulou o lançamento da candidatura de Tancredo Neves à presidência pelo voto indireto através do colégio eleitoral. A candidatura de Tancredo foi vitoriosa e Fernando Lira ganhou importância política no novo governo. Na formação do ministério de Tancredo, que ficou conhecido como Nova República, Lira foi escolhido pelo novo presidente do Brasil para ocupar a pasta da Justiça. Com a doença e a morte de Tancredo, assumiu o vice, José Sarney, que manteve Lira no Ministério da Justiça, e juntos iniciaram um governo de transição muito importante para o nosso país nos dias de hoje. Na condição de ministro da Justiça, se vê na posição de enfrentar aquilo que ele próprio batizou de entulho autoritário, ou seja, o conjunto de normas jurídicas composta de atos institucionais, decretos-lei, decretos secretos, bem como pelas instituições que formavam a base de sustentação ideológica e política do regime militar. Desmontar esse sistema seria passo fundamental da criação do Estado Democrático de Direito em nosso país. Como ele próprio afirmou em seu discurso de posse como ministro, a democracia se faria por meio da participação de todo o povo.
No comando do Ministério, as ações levadas a cabo por ele incluem, por exemplo, a extinção do Conselho Nacional de Censura, bem como a liberação de obras literárias ou cinematográficas que ainda estavam proibidas no país. Além disso, criou comissão a fim de reformular a legislação do período militar, de modo a compatibilizá-la com a democracia. Deixou como legado anteprojetos que visavam, por exemplo, reformular a Lei de Estrangeiros e a Lei de Segurança Nacional, além de sugerir uma lei de acesso à informação que permitiria o aumento da transparência na relação entre cidadão e Estado. Importante ainda foi sua iniciativa de revigorar o CDDPH. É só para lembrar que mais um minuto e, se não conseguir, será considerado como lido. Então, tranquilo. Para honra, inclusive, na memória de Fernando Lira. Muito obrigado. Porque hoje a sessão de segunda-feira, quase o quórum é muito baixo aqui, sempre pode demorar um pouco a começar. Mas eu encerro aqui, então, a minha fala, senhor presidente, dizendo que Fernando Lira foi muito importante para o movimento democrático brasileiro, para hoje o PMDB, e por que não dizer para a democracia brasileira, e se o Brasil é o que é hoje, graças a homens, né, da têmpera e do timbre de Fernando Lira. Muito obrigado.